Idolatria, prepotência, divisões. Muitas coisas ocorreram no reinado do norte e no reinado do sul. Os profetas mencionavam a verdade, mas muitos dos reis desconsideravam a verdade da palavra de Deus. Bem, estamos encerrando esse trimestre e você quer aprender um pouco mais ainda sobre o livro de Reis, o grande fechamento do trimestre? Acompanhe comigo esta aula. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Estamos hoje estudando a lição número 13 das lições bíblicas adulto, que tem como grande tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição específica de hoje tratamos sobre o cativeiro de Judá. Mas além do encerramento desse trimestre, da lição 13, iremos abordar aqui um panorama dos principais elementos ao longo das lições bíblicas. Inclusive, na verdade, vai servir muito como pano de fundo para entender a lição 13. Portanto, uma série de subsídios vão ser aqui apresentados. Esses slides que você vai ter acesso, todo o conteúdo está disponível. O link consta na descrição do vídeo, a qual você pode ser direcionado para o canal do Telegram, que além desse conteúdo, existem outros subsídios disponíveis, inclusive o chat de voz, que acontece todos os sábados às 21 horas. Além disso, também tem um link que remete ao site do Escola Biblicast, onde você pode ter acesso a outros materiais e uma forma distinta de você ter acesso a este conteúdo no formato de PDF e PowerPoint. Portanto, várias possibilidades de acesso, aproveite o conteúdo. A lição específica de hoje, a lição 13, trata sobre o cativeiro de Judá. Temos o seguinte no textuário, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Diz assim: Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. A leitura diária, uma série de textos que recomendo fortemente que você considere todos eles em sua leitura para poder aplicar em sua aula de EBD. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao 20, e também no mesmo livro, capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Como objetivos da lição bíblica, temos como objetivo geral sinalizar os efeitos dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Como objetivo específico, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo objetivo específico, revelar a teimosia do rei Zedequias. E a terceira, relatar a queda de Judá. De antemão, é importante mencionar ao longo desta lição bíblica que essa divisão do reino de Judá e do reino de Israel, a qual já foi mencionada em aulas passadas, derivou-se inicialmente, começamos aqui com o Templo de Salomão, que foi um lugar projetado para que o povo de Deus que estava de forma itinerante na adoração nos tabernáculos pudesse ter um canto específico, um local específico para isso. Tudo isso foi possível, idealizado inicialmente por Davi, o pai de Salomão. E Davi, ele unificou de certa forma as tribos de Israel em torno de uma figura, em torno do rei, que no caso Davi. Logo após a morte de Davi, o filho dele, Salomão, assume o reinado e coloca em prática a construção e a finalização do templo. Salomão, ele teve um reinado muito positivo, pelo menos no início dele. Ao final dele, ele teve uma série de consequências negativas em virtude dele dar voz, dar vez às mulheres a qual ele estava casando e permitindo que outros elementos, culturas distintas, deuses distintos passassem a ser considerados como elementos de culto dentro da nação de Israel.
E aí começa então uma abertura para um grave problema. É importante mencionar que a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, de alguma forma, já existia. Já existiam distinções, confusões, atritos entre as tribos. Contudo, a figura do pai de Salomão, Davi, e o próprio Salomão inicialmente conseguiu unificar essas tribos, esses povos, em torno aí de um pensamento, vamos dizer, mais único, um pensamento mais voltado para todas as tribos e não as suas individualidades. Contudo, logo após a morte de Salomão, aí sim tem início a divisão das tribos. Percebemos aqui nessa imagem ainda que está disposta no slide, que trata sobre o reinado unificado de Davi e Salomão, percebemos aqui a posição geográfica, inclusive do próprio templo. Isso aqui é importante mencionar também que a ideia de reinado do norte e do sul, se fôssemos considerar dentro do contexto atual, talvez seria algo equivalente ao Reino Unido, onde existe, por exemplo, a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, que são, digamos, nações distintas, mas que ao mesmo tempo compõem o mesmo reino. Era mais ou menos isso que existia no período de Salomão e também de Davi. Essa distinção e essa posição geográfica do templo vai ser muito importante para, infelizmente, ter a introdução de cultos sincréticos no Reino do Norte. Por que isso vai ocorrer? Porque havia um interesse do reinado que não houvesse a busca de pessoas do Reino do Norte em direção ao Reino do Sul para cultuar a Deus no templo, o templo construído por Salomão. Então, a divisão, ela foi uma divisão territorial, certo? Quando houve esse racha dentro do povo, sendo o Reino do Norte chamado Israel e o Reino do Sul chamado Judá. Então, teve uma divisão não apenas territorial como geográfica, mas também política e religiosa. E o Reino do Norte foi o primeiro a entrar de forma muito forte na idolatria, em elementos sincréticos de culto, porque era o interesse do rei do norte não permitir que as pessoas tivessem algum vínculo com o Reino do Sul, nem que fosse apenas, ou importante na verdade dizer, o elemento religioso. Então, teve que se criar mecanismos alternativos, inclusive religiões, vamos dizer assim, alternativas, para que o povo ficasse restrito àquele ambiente. E aí causa, obviamente, um seríssimo problema, pois houve mistura. Há também aqui nesses slides uma série de imagens que você tem acompanhado, que um deles é a relação dos reis do sul e do norte. É importante mencionar que essa apresentação gráfica consta aí alguns símbolos que indicam se aquele rei ele foi um rei que permitiu o sincretismo religioso, se foi um rei que foi fiel às escrituras, que buscou fazer a vontade de Deus. E, inclusive, estudamos em lições anteriores pessoas que tiveram esse comportamento, né? Então, como Josias, Ezequias e assim por diante. Então, esses exemplos eles vão ser muito importantes, mas eles foram esporádicos. Infelizmente, a maioria dos reis, tanto do norte como do sul, eles não foram reis que buscaram fazer a vontade de Deus. A maioria descambou para fazer coisas equivocadas. E além disso, além de fazer as coisas equivocadas por eles mesmos, ainda também influenciaram para que outras pessoas e o próprio povo também tomasse condutas equivocadas. E a gente aprendeu ao longo desse trimestre que a posição do rei muito influencia a condição do povo. É bem verdade também que a escolha e a colocação daquele rei deriva-se também de uma consequência da cultura e do contexto e da sociedade daquele momento. Inclusive, sucessivos golpes de Estado que ocorreram, e isso demonstrava uma instabilidade política e também econômica desses reis.
E isso, obviamente, tem uma série de consequências para o povo. O povo sofre com isso. Também temos aqui no gráfico, também temos aqui no slide seguinte a disposição, cronologicamente falando, dos reis, bem como também dos profetas. E aí você consegue perceber qual é o profeta que estava vivendo contemporâneo ao rei. Alguns ficam muito em evidência durante o texto bíblico a relação de atrito muito evidente que ocorreu, por exemplo, de Acabe com Elias, né? Ou Elias com Acabe, e inclusive com a sua própria esposa Jezabel. E isso foi inclusive lições específicas que tratamos ao longo do trimestre. Também identificamos elementos importantes quanto o comportamento dos profetas, como Elias, por exemplo, e o trabalho de sucessão que ele fez para que outra pessoa assumisse a posição dele, que continuasse sendo um instrumento de Deus para o povo, de demonstrar a verdade, de falar a verdade. Avançando um pouco mais, também percebemos a atuação desses profetas, tanto no Reinado do Norte como no Reinado do Sul. Perceba que para cada um desses elementos que estou falando, existem disposições gráficas, existem comentários e aí subsídios que vão ser muito úteis para a sua aula. Obviamente você, professor, escolhe e tem aí a flexibilidade de ver aquilo que faz mais sentido para você aproveitar em sua aula de escola bíblica dominical. Existe também uma série de rodapés, aí, informações que vão contribuir para você entender cada um desses gráficos. Como, por exemplo, a atuação de cada um desses profetas. Percebemos aí, por exemplo, no item 1, que está em destaque em roxo, aí, ou vermelho, não sei, rosa, a participação de Elias, a intervenção lá no Monte Carmelo e assim por diante. Ou seja, você consegue perceber aonde aquele profeta geograficamente atuou em cada um aí dessas cidades, dessas regiões, tanto no Reinado do Norte como também no Reinado do Sul. Aí quer também trazer um subsídio que foi aplicado em uma aula anterior, mas que não tem como a gente fechar esse trimestre sem mencionar sobre o aspecto da idolatria. E aí eu fiz um apontamento e reforço esse apontamento. E aí, inclusive, é um fator interessante para você que talvez é professor de escola dominical, entender que o trabalho de revisar, de reaplicar um conteúdo, ele é muito importante para o aprendizado. Logicamente, você não vai reaplicar tudo, porque senão as aulas aí vai ter que fazer mais 13 horas de aula aí, então não faz sentido isso. Mas pense aquilo que você acha que é importante para fazer um fechamento de trimestre com o seu aluno. Eu, particularmente, entendo que eu não posso deixar de falar no final desse trimestre sobre as idolatrias que ocorrem no nosso contexto principalmente brasileiro. Eu não posso deixar de falar disso, porque a lição bíblica ao longo desse trimestre falou muito sobre o comportamento da idolatria. Obviamente, tinha questões culturais, tinham questões pontuais naquele contexto. Outras ainda continuam. E aqui na nossa realidade, no nosso contexto, temos elementos novos. Então, coloquei aqui alguns elementos que entendo que são formas de idolatria na atualidade. A aparência física é uma delas, a pessoa que busca a todo custo ter o corpo, né, ou o shape, como alguns falam, perfeito, né? Ou perfeito talvez não vai ser, mas talvez não vai ser não tem como ser, mas muitas pessoas parece que buscam isso como se fosse possível. O conhecimento intelectual, certo? Que isso aí afeta muito mais dentro do ambiente e até mesmo teológico, porque podemos ser tentados a pensar que podemos aprender muito e descobrir a verdade e talvez nos sustentar nesse conhecimento que não seja, obviamente, derivado do próprio Deus. É lógico, os livros, os materiais teológicos nos ajudam bastante, mas devemos ter muito cuidado quanto a idolatrar o conhecimento, a idolatrar a academia, né? E assim por diante. Também temos o dinheiro, e aí isso aí é histórico, né? Ao longo de toda a história da humanidade, o homem ele se corrompe ou ele busca a todo custo o dinheiro, e isso também é um ídolo, obviamente. O dinheiro em si não é o problema.
O problema é a intencionalidade do homem em busca do dinheiro. Outro elemento também importante, a fama. A busca da fama, a busca desenfreada por estar em evidência, isso foi muito mais exposto e talvez aguçado isso nas pessoas em virtude das próprias redes sociais, em virtude dos próprios elementos que nos dão visibilidade. E aí a gente tem que ter muito cuidado para que não possamos ser fisgados pela fama e pensar que eu tenho que fazer as coisas única e exclusivamente em prol de um reconhecimento, de uma fama. Outra questão também que é muito evidente é o poder e a influência. Nós não podemos desconsiderar que as pessoas, até em algum momento, não estão preocupadas com dinheiro, de alguma forma, não estão preocupados com fama, mas estão preocupados em ter o poder, em poder gerenciar, em poder influenciar pessoas, instituições, e isso também pode ser uma seríssima questão de idolatria, porque qual o esforço que vai ser empregado ou qual o desejo por este poder e essa influência, isso pode constituir um Deus no coração dessa pessoa. Outro elemento que talvez possa assustar e surpreender alguns é a própria religiosidade. Religiosidade? Isso mesmo. A religiosidade pode parecer algo positivo inicialmente, mas alguns pegam o elemento do legalismo e aplica isso de tal forma que o ideal não é servir a Deus, o ideal é seguir as normas. E isso, de alguma forma, acontece no ambiente judaizante. E, de alguma forma, também ocorre no ambiente eclesiástico protestante, no ambiente cristão, né? Algo que não faz muito sentido isso, pois a religiosidade, inicialmente, deveria ser a ligação do homem para com Deus, e não a busca desenfreada de ter um comportamento que muitas vezes está se levando ao legalismo. Outra questão também que quero tratar são as ideologias. As pessoas têm também, no nosso contexto, se agarrado a ideologias. E talvez o se agarrar, ou a crer, ou a ter uma visão diferente ou alternativa de mundo, não tem nenhum problema em si, por si só. Ser de direita ou ser de esquerda, em geral, por si só, não tem problema, né? E quando eu falo aqui direita e esquerda, eu não estou falando de extrema direita e nem extrema esquerda, porque aí é que entra o problema. É quando as pessoas se agarram a elementos ideológicos e pensam que essas questões existem a fórmula mágica para resolver as grandes questões da humanidade, as grandes questões do povo. Então, é pensar que, se fosse desse jeito, mudaria tudo. E, por si só, isso começa a ser um problema, pois aquilo que deveria ser o papel de Deus, o papel de Cristo na vida, ou até mesmo da igreja, as pessoas começam a colocar isso, a delegar isso como uma visão cultural ou sociológica que poderia fazer essa mudança. Alguns vão tão ao extremo que personificam, escolhem pessoas que seriam as referências, seja para a direita, seja para a esquerda, e mais uma vez eu reforço, estou mencionando aqui geralmente aos extremistas da direita e o da esquerda. E isso, mais uma vez, é um problema. As pessoas que colocam a sua, vamos dizer, colocam as mãos no fogo para o político, né? E não estou querendo demonizar político de forma alguma fazer isso, porque prestam alguns um trabalho muito relevante e é importante que eles tenham esse papel. Mas saber que as pessoas às vezes não colocam a mão no fogo pelo pastor, não colocam a mão no fogo talvez pelo familiar, mas por um político, ele vai e coloca a mão no fogo. Isso aí não faz sentido algum, a não ser quando a pessoa está no ambiente de idolatria. Para ela isso faz todo sentido. Então, os políticos, infelizmente, têm constituído também um elemento de idolatria. Quem acompanha um pouco, estuda um pouco de política, sabe que alguns utilizam de mecanismos aí envolvendo quase que um aspecto messiânico, porque se não for eles, quem vai resolver a nossa situação, né?
Como será a minha vida sem eles? Ou sem a orientação deles? Então, o lado político, de certa forma, está fazendo a parte dele. Agora, o que me surpreende é o comportamento do povo para com essas pessoas. E isso, de alguma forma, de certa medida, aconteceu no ambiente do Antigo Testamento. E acontece no contexto atual, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Bem, aí dando esse panorama geral, percebemos aqui que investimos um bom tempo dando esse pano de fundo. Acredito eu que temos sim condições de agora falar um pouco da lição 13, entendendo recapitulando esse conteúdo inicial e nos dá um panorama muito interessante. Na lição 13 em específico, o item 1, o tópico 1, fala sobre o declínio espiritual de Judá. Judá era o Reino do Sul, o Reino do Norte teve seríssimos problemas, já foram tratadas essas questões, e o reinado de Judá foi o que perseverou um pouco mais, vamos dizer assim, em permanecer com a vontade do Senhor ou errar menos. Contudo, não teve escapatória, também teve consequências negativas. Essas consequências foram fornecidas antecipadamente pelos profetas. Eles anteciparam ao povo, anteciparam aos reis, quanto à consequência negativa da idolatria e da desobediência e de não seguir a vontade divina. É interessante que no subtópico 1 do tópico 1 fala sobre as advertências dos profetas. E diz assim o texto da lição bíblica: os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação, conforme Jeremias capítulo 11, versículo 9 ao 12. Então, perceba que a questão de falta de advertência não foi. Deus alertou, mas mesmo assim, os reis em geral desconsideraram a vontade do Senhor e desconsideraram a orientação bíblica. O subtópico 2 fala sobre a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. E Jeremias 23, versículos 16 e 17, nos traz aqui um pensamento muito interessante. Olha o que diz o texto. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Isso é um alerta de Jeremias. Olha que interessante, que falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Ou seja, existiam pessoas que se diziam profetas e que na verdade estavam prestando um desserviço para a obra de Deus. O versículo 17 diz o seguinte: vive dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. Olha só que coisa, a mentira. Vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Eu nem preciso mencionar que essa ideia de seguir as nossas inclinações, os nossos desejos em busca da felicidade a qualquer custo e pensar que não vai ter consequência alguma é uma tremenda de ingenuidade por parte dessa pessoa, tá certo? Então a gente não pode pensar dessa forma. A gente não trata ou não leva a nossa vida com base no que está inclinado no nosso coração ou o nosso intelecto. Não, a gente faz ou deveria fazer aquilo que está sendo direcionado pelo próprio Deus, de acordo com a palavra dele. No subtópico 3, fala aqui sobre motivos que levaram Judá ao cativeiro. E aqui quero também fazer uma rápida leitura com base num trecho da lição bíblica. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Olha só, essa liderança judaica são aquelas tribos que nós já mencionamos anteriormente. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Então é o que diz o seguinte: derramaram sangue inocente, segundo Crônicas capítulo 24, versículo 17 ao 22.
cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, de acordo com Abacuque capítulo 1, versículo 2 e 4, e não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Mateus capítulo 23, versículo 35 como referência. No tópico 2, nossa lição bíblica, temos aqui a obstinação de Ezequias e sua queda. E no subtópico 1, fala sobre a teimosia de Zedequias. Zedequias era o rei daquele período e que inclusive foi contemporâneo de Jeremias. E Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias. Interessante. Isso não só aconteceu com Acabe em relação a Elias. Zedequias também fez algo equivalente com Jeremias. É interessante que quando o rei, o imperador, se sente contrariado com a verdade, ele, ao invés de tentar se consertar, de tentar pensar uma forma de se conciliar com Deus, de se reconciliar com Deus, ele prefere fazer o quê? Atacar o mensageiro. Dizer que o mensageiro está atrapalhando, dizer que o mensageiro é um perturbador de Israel, né, que foi o que aconteceu de Acabe se referindo a Elias. Então, Zedequias tentou blindar a Jeremias, inclusive tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, diz a lição bíblica. No subtópico 2, surdos aos avisos dos profetas. E isso é interessante porque não foi só Jeremias, não foi só Elias. Diversos profetas, ao longo da história, alertou ao povo quanto à conduta que deveria ser correta, a abandonar a idolatria, a saber como servir a Deus. Mas mesmo assim, mais uma vez, Zedequias, ele desobedece à orientação do profeta Jeremias. E isso vai trazer consequências latentes, não só para Zedequias, mas para todo o povo de Israel. No caso específico aqui, o povo de Judá. No subtópico 3, ou no tópico 3 da nossa lição bíblica, que está sobre Jerusalém é cercada e levada cativa, temos no subtópico 1 a destruição da cidade santa e do templo. Diz assim a lição bíblica. Após as investidas dos assírios, primeiro povo a tentar invadir, dos egípcios, segundo povo, e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontra completamente arrasada. Olha só que interessante. Todos esses povos tentaram ter acesso à nação de Judá. Só que eles não conseguiram tomar, mas foi um processo de destruição aos poucos do povo de Deus, ou da constituição que deveria ser o povo de Deus. E isso, obviamente, seríssimos problemas mais uma vez, porque trouxe a destruição da cidade santa e do templo. E isso ocorreu aí, diz a lição bíblica, durante cerca de 18 meses. Esse cerco até a invasão e a tomada, certo? Então aí nesse contexto, inclusive, ninguém podia entrar e sair de Jerusalém. Ou seria isso um problema, lógico. No subtópico 2 do tópico 3, fala sobre a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. A nação que não tivesse condições mínimas, obviamente, passaria por seríssimas dificuldades de pobreza. Isso é um pouco óbvio, né? Além disso, existiu uma série de matanças, assassinatos dentro do povo de Judá. Teve, obviamente, o próprio cativeiro, que cada pessoa tinha que se adaptar a esse contexto de ser levado para um lugar estranho, ou aqueles que ficarem serem misturados com outros povos, com outras nações, que era assim que funcionava, para poder diminuir o peso e talvez o interesse das tribos de se rebelarem. Então, tudo isso foi ocorrendo junto ao povo de Judá. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque até o próprio texto bíblico, segundo Lamentações, capítulo 4, versículo 3 ao 10, e outros textos, nos mostra aí a barbaridade que foi empregada contra o povo de Deus.
Bem, como conclusão da nossa lição bíblica, queria aqui indicar alguns elementos, 3 deles, que tem tudo a ver com a lição 13 e um, que é a última observação, que tem a ver com todo o trimestre. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Já o erro de Zedequias e do povo de Judá, porque ele estava lá, mas existia uma simbiose do comportamento do povo também. Diz o seguinte, que ele, Zedequias e o povo de Judá estavam em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Então, essa prática de desconsiderar a vontade de Deus e incorrer aí no não arrependimento, porque uma coisa é você errar, mas quando a pessoa não busca o arrependimento, realmente é um seríssimo problema, né? Então, foi o que ocorreu nesse contexto. Terceiro, a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança e deixando Judá, obviamente, arrasada. E por último, aí sim, eu quero que você tenha muito cuidado, professor de escola dominical, para reforçar isso em sua sala de EBD. Devemos tomar muito cuidado com a idolatria, divisões internas dentro da igreja. Ou seja, o nosso contexto não é muito diferente do que foi no Antigo Testamento. Idolatria, divisões internas, ou seja, o grande problema não é o ambiente externo à igreja, de distinções, de confusão, de pensamentos distintos, mas quando ocorrem essas divisões dentro do ambiente eclesiástico, dentro da comunidade, dentro da igreja, isso é um seríssimo problema. Imagino que esse conteúdo que você teve acesso hoje foi interessante, foi significativo para você. Portanto, solicito que você se inscreva no canal, ative as notificações, a opção todas as notificações, para que você possa receber em primeira mão todo o conteúdo que é disponibilizado para você. Lembrando que o slide utilizado nessa apresentação, com todas essas imagens, subsídios, gráficos, todos eles estão disponíveis. O link consta na descrição deste vídeo. Além disso, informo para você que o próximo trimestre das lições bíblicas adulto já tem conteúdo disponível, certo? Esse conteúdo é uma conversa que eu tive com o pastor Kleber Maia, uma conversa sensacional sobre a lição bíblica do apóstolo Paulo, que vamos tratar um pouco ao longo do próximo trimestre, no quarto trimestre de 2021. Se você tem interesse em assistir esse conteúdo, o link vai constar aqui, o vídeo específico para que você possa ter a oportunidade de assistir. Além disso, vão surgir novos conteúdos aqui no canal. Portanto, fique atento, pois vai ter conteúdo introdutório das 3 lições bíblicas, conteúdo também envolvendo indicações de livros. Tudo isso para o seu proveito. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!